Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Camilo Vanazzi, sou chefe do Hotel Emiliano e sou gaúcho. É um imenso prazer estar com vocês hoje aqui para comemorar os 10 anos do Rio Gastronomia e dividir com vocês o ravioli da avó. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivo. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça, a chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia hoje. Santander. Tá bonita. Eu, Pedro Benoliel, junto com Stella Artois e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes e brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Beba com moderação. Naturgy. Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento, tem um papel fundamental para o futuro dessa cadeia do alimento. Então pessoal, a gente vai começar agora com a receita, o raviolizinho da avó. Então eu vou começar com o primeiro passo dessa receita. Nós estamos dividindo em 4 passos, né? O primeiro passo vai ser fazer a massa, depois a gente vai fazer o recheio, o pesto e a finalização. Então agora a gente vai fazer a massa, né? Que consiste em 4 itens, que é a farinha de semolina, ovos, azeite e sal. Então a gente tem várias formas de fazer essa massa, né? Geralmente no restaurante a gente faz ela numa bancada aberta, que é o método mais tradicional, ou também você pode usar como auxílio de um bowl, onde você vai fazer menos sujeira, né? Mas a gente vai fazer o tradicional aqui para mostrar para vocês o passo a passo. Então a primeira coisa que a gente faz é botar a farinha de semolina, que é uma farinha um pouco mais grossa que a farinha normal. Ela é um grão um pouquinho mais rico, que é da primeira trituração do trigo, então ela é um pouquinho mais consistente. Então eu disperso aqui, eu coloco toda a farinha na minha bancada, faço um furinho ao meio e neste furinho ao meio eu vou acrescentar os ovos. E não se preocupem, tá? Todos os itens de quantidade, passo a passo, estará no site do Rio Gastronomia para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Coloquei os ovos, vou colocar um pouquinho de sal, uma pitada. E um fiozinho de azeite também. Eu coloquei, na receita nós temos 3 ovos, tá? Mas aí eu comecei com 2 e ao longo do processo de mistura eu vou acrescentando um pouquinho o outro também.
Então a gente vai fazendo movimentos circulares assim, até tornar a massa bem homogênea. Você também pode fazer num processador essa massa, que também seria um processo mais fácil, mais prático, né? Mas como este processo do vulcãozinho ele é um processo mais clássico, eu acho importante mostrar para vocês. Essa massa, depois de homogeneizada aqui, ela vai ficar em torno de 30 minutos, 40 minutos na geladeira, descansando. Agora nós temos 2 ovos incorporados, eu vou incorporar mais um. E faz um pouquinho de sujeira assim normalmente, né? Mas num processador ele seria mais fácil de fazer. E é muito importante a gente massagear a massa para ela ficar homogênea e também se soltando, né? Soltando os líquidos que ela tem. Então, pessoal, a gente vai sovar a massa, né? A gente adiciona um pouquinho de água também no decorrer do processo, até que ela fique numa consistência mais homogênea. E a massa fica aparentemente nessa consistência, tá? Lisa. Aí quando tu coloca o dedo assim, ela volta aos pouquinhos. Quer dizer que a massa está praticamente bem sovada. E agora a gente vai botar ela para descansar, então de 30 a 40 minutos na geladeira, em volta de um filme para ela não ressecar. Então a gente vai levar essa massa na geladeira assim, durante 30 a 40 minutos de descanso. E após isso a gente é possível de abri-la e fazer o ravioli. Então, pessoal, a gente vai para a segunda etapa da receita agora, que é fazer o recheio de abóbora, né? Ele consiste em dourar a abóbora e depois a gente vai acrescentar alguns temperos nessa abóbora para ficar mais saborosa. Então, primeiramente, o que a gente faz? A gente corta a abóbora em 4, a gente conserva a casca, a gente só vai descartar as sementes. Então, com o auxílio de uma colher, eu tiro as sementinhas. Aí com essas sementes você pode fazer um crocante, você pode fritá-las, você pode também dourá-las na manteiga, assá-las no forno. Existem diversas formas de fazer essa semente, né? Eu nesse caso não as uso, mas pode ser usadas também. Aí neste momento que a abóbora está assim, eu vou colocar ela numa plaquinha pequena e eu vou temperar ela com azeite, açúcar mascavo, sal, pimenta e vou levar ao forno. Então, é muito importante quando essa abóbora for para o forno, ela pegar bastante cor, porque essa cor é o que vai dar o sabor no nosso recheio na finalização. É importante também falar de que todos os dourados das preparações, do grelhado da cebola, o grelhado do alho e de todos os legumes acrescentam sabor nas preparações. Então essa etapa é muito importante. Quando ela estiver bem abesuntada deste modo, eu levo ela ao forno. Aí vamos levar ao forno em torno de 20 minutos a 180 graus. E ela vai se tornar desta forma. Quando ela chegar neste aspecto aqui, eu retiro do forno, deixo ela descansar, deixo ela chegar à temperatura ambiente e a partir disso eu trabalho. Caso eu leve ela para a geladeira e resfrie, ela fica um pouco mais difícil de soltar da casca, porque na verdade a casca eu vou descartar, eu só vou usar a carne da abóbora. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui mesmo. Tá. Eu vou descarnar ela deste método. Aí eu não causo nenhum desperdício aqui, né? Eu uso bastante a carne dela.
Então perfeito, agora a gente tem a carne da abóbora, já descartamos as sementes e a casca. Agora a gente vai colocar essa carne de abóbora num bowl e a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Ela está em temperatura ambiente, essa carne, a carne de abóbora. Aí agora eu vou colocar parmesão, farinha de pão, que vai nos ajudar a manter essa massa, esse recheio seco, porque toda a umidade que o recheio tiver vai prejudicar na umidade da massa. Ela pode ficar ruim, o ravioli pode abrir, pode rachar. Então o recheio tem que ser bem sequinho, né? Agora também acrescento farinha de pinoles e castanhas do Brasil, caju e Pará, canela em pó, um pouquinho de açúcar mascavo também, pimentinha e sal, e um pouquinho de noz moscada. Ok? A gente mistura bem com o auxílio da colher, né? E aí a gente vai vendo o grau de umidade dela. Lembrando de novo que o recheio tem que ser bem seco, para não prejudicar o nosso ravioli. Assim. Vocês podem ver que ela está um pouco molhada ainda, né? Então eu vou acrescentar um pouquinho mais de farinha de pão. Agora a consistência está bem legal. Vou mostrar para vocês aqui na bancada. Essa é a consistência do nosso recheio. Lembrando que o recheio ele tem que ser bem adocicado, por isso que a gente acrescenta açúcar mascavo, noz moscada, que vai fazer o realce também com depois a manteiga no azeite que a gente vai aplicar, tá bom? A gente tem que ser capaz de pegar o recheio e boleá-los assim, e não ficar grudado na mão, né? Este é o ponto certo do recheio. Aí a partir disto, a gente tem várias formas de colocar o recheio no ravioli. E nós no restaurante usamos desta forma, que é um saquinho de confeitar, que vai ser mais prático na hora de empratar, ou mesmo a gente pode usar com o auxílio da colher. Depois eu vou mostrar para vocês. Então pessoal, agora a gente vai para a terceira etapa da receita, que consiste num pesto de pimentões. A gente pegou a receita clássica de pesto, né, e adicionou pimentões nela para fazer um contraste maior com o nosso ravioli da avó. Então consiste primeiramente em queimar ou dourar o pimentão. A gente pode fazer de dois tipos isso, diretamente no fogo ou assado, né? Mas a ideia inicial é que o pimentão fique dessa forma, todo douradinho, todo queimado, na verdade, né? E aí quando ele atinge esse aspecto, a gente vai lavá-lo em água corrente, enquanto ele está na temperatura ambiente, porque depois que ele esfria, a pele fica um pouco mais difícil de ser removida. E depois que a gente lava, ele vai ficar dessa forma. Ok? Por que a gente faz isso com o pimentão? O pimentão tem essa pele que ela é um pouco indigesta, né? E ela é um pouco mais fibrosa. Então, para o nosso ravioli da avó, não consistia numa consistência muito boa. Então, a gente tira a pele do pimentão. Agora, quando a gente já tem o pimentão mais carnudo, que está dessa forma, eu vou tirar também os filetes brancos, né, que são ácidos dentro do pimentão e também são indigestos, para que a gente possa finalizar a nossa receita. Então, eu abro ele em dois lados. Tira essa partezinha amarela e também as sementes, que também
vamos fazer de novo o mesmo processo no segundo pimentão. Consiste em tirar primeiro o pêndulo, né? Aí faço uma incisão de fora a fora. Agora o próximo passo, a gente vai grelhar o alho e as pápricas, a páprica doce e a páprica picante, para que ele valorize um pouco mais e dê mais aroma ao nosso pesto. Ok, então dando continuidade ao nosso pesto, agora a segunda etapa dele vai ser, nós vamos dourar o alho com as pápricas doce e picante, para levantar mais aroma e favorecer bastante nossos sabores no pesto, né? Agora estou aquecendo aqui na minha panela. Eu coloco a mão geralmente na panela para sentir se ela já está quente ou não, porque caso eu coloque os ingredientes na panela frios, eles começam a soltar muita água, isso dificulta na caramelização e no processo de saborização da minha receita. Então tudo que tu coloca na panela, isso é uma dica importante, sempre tem que ter o calor da panela, porque senão solta água e faz com que a gente não tenha atinja o objetivo principal, né? Então eu vou colocar um pouquinho de fio de azeite na panela. Vou esperar ela aquecer um pouco mais. Com a palma da mão a gente consegue sentir bem. Geralmente também quando a gente tem preparações de peças de carne inteira ou mesmo processos de ingredientes muito grandes, muito volumosos, a gente pode espetá-los para ver a temperatura interna, se está quente ou não, espetar um palitinho de metal para sentir se ele está quente ou não. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou entrar com o alho agora. Nesse instante já começa a subir os aromas do alho, que são muito gostosos, né? A gente levemente eleva ao douro e eu acrescento já as pápricas. Agora vai ficar, por exemplo, vai ficar tipo uma farofinha, né? E essa farofinha eu vou alimentar agora com um pouquinho mais de azeite. Para que eu potencialize ainda mais os sabores, né? Quando ela começa a borbulhar, como está borbulhando agora, eu já posso tirar do fogo. Já chegou ao aspecto que eu queria. Eu acrescento os pimentões, que estão já sem a semente, sem a casca. Nesse momento eu parei a cocção do alho e das pápricas e eu volto ao fogo. Agora esse processo consiste simplesmente em só acrescentar o sabor das pápricas e do alho no pimentão e já está pronto. Não preciso cozinhar o pimentão, até porque ele já está no ponto ideal. Perfeito. Feito isso, nosso próximo processo é acrescentar todos os ingredientes do pesto no liquidificador e batê-los até a consistência desejada. Como vocês podem ver, ele já está bem homogêneo, né? Todos os ingredientes misturados. Já posso desligar a minha panela. Agora eu vou acrescentar os pimentões. Queijo ralado parmesão, as castanhas do Pará, castanhas de caju, um pouquinho de pinoles
amêndoas, manjericão in natura, um pouquinho de sal e pimenta também, pimenta do reino. De preferência a gente tem que usar a pimentinha moída na hora, tá? Feito isso, eu vou bater ele acrescentando azeite de oliva. Vou mexer um pouquinho. Feito isso, eu vou só ajustar o sabor, provando um pouquinho dessa mistura. Uma pitadinha de sal a mais. Um pouquinho mais de queijo parmesão. O que a gente quis aqui fazer nesse pesto no nosso hotel Emiliano foi fazer um pouco, foi ter um diferencial, né? A gente coloca bastante produtos premiums assim, por exemplo, o pinole é um produto premium, a gente usa as castanhas do Parmigiano Reggiano também, que é um produto premium. Então a consistência que a gente deseja é esta, bem cremoso, para a gente poder degustar com o nosso ravioli. Então pessoal, agora a gente vai começar o processo de recheio do nosso ravioli. Já deixamos descansar a massa 40 minutos na geladeira e ela já está nesse aspecto, bem homogênea, descansada, está um pouco mais macia em mão. Então agora o que a gente vai fazer, a gente pode abrir ela no rolo, que seria um pouco mais difícil, porque nossa massa de semolina ela é um pouco mais consistente. Então, caso você goste bastante de massas e massas caseiras e tudo mais, eu recomendaria você a comprar uma maquininha pequena, elétrica, ou mesmo de mão, que não sai muito caro, né? Então, o ideal agora é a gente abrir essa massa com a máquina, construir de uma máquina. Sendo ela aberta, eu já abri a minha massa em casa, para preparar para vocês. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar um pouquinho de farinha na minha bancada, para que a umidade do ar não influencie no grudar da minha massa na minha bancada, né? Então, por exemplo, eu coloco um pouquinho da semolina mesmo, que é a massa, que é a farinha que eu trabalhei a minha massa do ravioli. E para você que tem máquina em casa, essa massa eu abri no tamanho 6, tá? Ela é perto do último estágio da massa, ela não pode ser muito grossa. Então o que eu faço agora? Eu vou abrir, eu abri essa massa no tamanho 6, eu vou cortar ela no meio, vou rechear e vou vir com essa outra parte por cima do ravioli para eu fazer o fechamento, com o auxílio das minhas mãos e do meu ar, tá ok? Então, primeiramente agora eu vou cortar ela ao meio. Aí o nosso recheio eu coloquei ele num saco de confeitar para ser muito mais prático da gente fazer as bolinhas corretamente. Eu centralizo, tá, o recheio. Aí eu dou a diferença de 2 a 3 dedos para a próxima bolinha.
podem ver que o meu recheio está bem sequinho, não influenciando na consistência do meu ravioli depois. 4 raviolinhos está legal. Agora com o auxílio de um pouquinho de água, por que vai servir água para mim? A água eu vou umedecer ao redor do meu recheio para eu vir e grudar com a outra parte da massa, para não se criar ar entre as duas massas e não danificar o ravioli, ele não rachar, né? Eu passo levemente o dedo na água e molho ao redor do meu recheio. Aí eu venho com a minha outra parte da massa, cubro. Tá ok? Agora com o auxílio das minhas mãos, num movimento de concha, eu vou simplesmente rodear o meu recheio, tirando todo o ar da minha massa. Simplesmente assim, e eu finalizo com meus 3 dedos da frente. O aspecto desse ravioli ele vai ser bem caseiro mesmo, esse é o intuito, bem rústico. E o que eu quero conservar essa altura do meu recheio, não pressionando a massa muito. Então, de novo, faço esse movimento com a mão, em volta do meu recheio, simplesmente aperto um pouquinho, ele deu formato e eu fecho com esses 3 dedos, assim. Então agora com o auxílio, agora que eu finalizei as 2 massas coladas com o recheio, eu vou usar um aro, mais ou menos de 5, 6 centímetros de diâmetro, para cortá-los. Aí eu centralizo bem o recheio do meu ravioli e vou simplesmente cortá-los aqui. Posicionei levemente uma pressão com a mão, um simples giro e eu corto meu ravioli. Agora com o auxílio dos dedos, só dou uma leve apertada para concretizar o fechamento dele. Eu faço isso com todos. Se não tiver o aro, pode usar o copo, bem de casa mesmo, não tem problema. Um pires, o que vocês acharem melhor. Então a água que eu usei anteriormente para colar as 2 massas vai fazer com que ela não abra no cozimento depois. Tem gente que usa ovo, tem gente que usa clara, tem gente que usa água. Existem várias formas, né, de fechar esse ravioli. Então agora, pessoal, estamos na etapa final da receita. A gente vai cozinhar os raviolis e vamos empratar com o nosso pesto, nossas castanhinhas e vamos empratar o prato. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os raviolis na panela com água fervente. Minha aguinha já está fervendo. Água é simplesmente água com sal, tá? A adição de gordura não faz nenhuma influência no nosso cozimento. Aí quando o ravioli vai subir a superfície d'água, isso quer dizer que o ravioli está pronto, ok? Enquanto o meu ravioli está cozinhando, eu vou também fazer minha manteiga no azete, noisette é um termo francês que a gente usa, mas nada mais é de que aromas de avelã. Então, a manteiga tem várias fases de cozimento, né? E uma delas é o noisette, que é um dourado da manteiga, né? Então, por exemplo, a gente vai botar a manteiga na panela fervente, na panela quente. Ela vai passar desse amarelo branco para um amarelo dourado. E neste ponto a gente pode chamar manteiga noisette. É bastante manteiga mesmo, tá bom? É isso que vai dar o sabor adicional ao nosso ravioli. Meus raviolis estão fervendo na água. Depois que a minha manteiga alcançar esse aspecto no azeite, eu vou adicionar meus pinólios já tostados, ok? Estão aqui. E vou adicionar também os meus raviolis para terminar o cozimento na manteiga. Assim também agregando mais sabor ao ravioli e mais untuosidade, brilho e tudo mais.
Preferencialmente eu uso manteiga sempre na cozinha, manteiga sem sal, porque ao adicionar o sal que eu adiciono no momento da preparação, eu consigo controlá-lo muito melhor, evitando o sal excessivo nas receitas. Então vocês podem ver que a minha manteiga já está borbulhando e já está criando espuma, né? Essa espuma quer dizer, vai demonstrar que ela está passando de uma fase normal para uma fase mais dourada. Ela está quase pronta. Vocês não podem perceber, mas o cheiro ele é bem forte de avelãs e amêndoas, né? O cheiro dos avelãs já se pronunciou, eu vou baixar o fogo agora, para só conservá-la nessa textura. Vou tirar meus raviolis já cozidos, já levantou na superfície. Agora vou adicionar meus pinólios na panela, na minha manteiga de noisette. Não sei se vocês conseguem perceber a textura e a coloração. Agora eu acrescento os raviolis na minha preparação. E aqui eu finalizo o cozimento do meu ravioli. Então agora vamos passar para o processo final da nossa receita, que é o ravioli da avó. Então vamos começar agora o empratamento com o pesto de pimentões, que está nessa consistência linda, bastante cor. Agora eu venho com os meus raviolis que já estão dourados. Por cima eu acrescento um pouquinho de pinólis e manteiga. E para finalizar, eu vou ver com um pouquinho de farofa de castanhas do Brasil. Azeite verde. Uns mini brotos para decoração. Esses mini brotos podem ser substituídos também por talinho de salsinha, por nori, por cebolete, alecrim. Qualquer ervinha que você tiver em casa você pode adicionar. Aqui algumas florzinhas que dão um certo requinte. Está pronto o nosso ravioli. Então pessoal, nosso ravioli da avó fica por aqui. Queria agradecer mais uma vez ao Rio Gastronomia pelo convite, pela participação do programa. Queria também dizer que caso vocês façam essa receita em casa, marquem meu nome, Camilo Vanazzi, no Instagram, no Facebook, para a gente prestigiar com vocês. Ou caso queiram vir também no Hotel Emiliano, serão bem-vindos. Muito obrigado pela participação e até a próxima.